Olá, queridos e queridas, mais uma live do podcast O Código do Matrimônio. O tema da live de hoje são as 3 atitudes que atraem pessoas imaturas. A gente vai esperar a galera entrar para a gente começar a falar, tá? Muito bom, a Paty Santana, olá, Vani Maria, Emerson, Kimberly, muito bem, de novo aí na live, Mendes Rodrigo, Aruono, Juma Almeida, olá, sejam bem-vindos à live do podcast O Código do Matrimônio, onde a gente vai falar de 3 atitudes que atraem pessoas imaturas e também como criar um antídoto para que a gente não seja atraído e atraia pessoas imaturas e a gente tenha relacionamentos maduros, tá? Olá, Vani, olá, Márcio, olá, Kimberly, boa noite, Juma. Muito bom, muito bom. Ó, eu sou o Lucas Scudeler, para quem não sabe, tá? Sou mentor de relacionamentos há 10 anos mais ou menos e hoje eu vou te ensinar os 3 comportamentos e atitudes que quase toda pessoa imatura tem para você poder identificar com mais facilidade uma parceria imatura de uma madura, tá? Então a gente vai aprofundar nesse tema hoje que as pessoas me perguntam demais, tá? Lembrando que tanto homens e mulheres são muito bem-vindos aqui. A minha ideia é ter uma didática para os 2 gêneros, tá? Tanto para o masculino como para o feminino. E sempre tirar dúvidas. Se vocês sentirem que tem que perguntar alguma coisa, coloca no chat que eu vou ficar bastante feliz de responder a dúvida de vocês conforme ela se encaixa com o que eu estou falando, tá bom? Muito bom, a Jaque, olá, boa noite, a Cavalli, Rita Sacramento, a Mari Castro, olá. Sejam bem-vindas. Lembra de dar um like aqui no botãozinho inferior direito para distribuir mais a live. E se fizer sentido compartilhar com alguns amigos que você acha que vai gostar desse conteúdo, compartilhem também, por favor. A Binha Aquino, olá, boa noite. A Girl Deia também, boa noite. Muito bom, vamos lá. Então, eu gosto sempre de começar falando sobre os conceitos básicos e principais. O que faz as pessoas, então esse é um dos pontos principais, serem imaturas. E eu trouxe 3 pontos principais aqui que eu observo nas pessoas que são imaturas. E o problema que isso gera eu vou explicar logo em seguida, tá? O primeiro ponto é não buscar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Quando a pessoa não busca autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ela não está buscando melhorar, ela não está buscando ser diferente. Ela não está buscando ser melhor a cada dia. E isso é um problema em relacionamentos conjugais, em parcerias, mesmo em qualquer outros relacionamentos, tá? Mas essa pessoa vai estar estagnada. A vida passa e você vê que essas pessoas que não buscam desenvolvimento pessoal ficam paradas, tá? No entendimento e na sabedoria que elas têm. Isso impede elas de aprender. São pessoas que não buscam autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, elas tendem a não aprender com as experiências da vida, tá? Então essa é uma das características principais das pessoas imaturas. Elas não buscam autoconhecimento e não buscam desenvolvimento pessoal, tá? O segundo ponto é que elas não colocam a fé em algo maior. Elas colocam a fé em algo temporário, em algo do mundo, um assunto cotidiano, tá? Por exemplo, a fé em relacionamentos. Ou colocam a fé no dinheiro. Ou colocam a fé delas no corpo físico. Colocam a fé dela em algo que passa, que é passageiro. Mesmo que seja algo de longo prazo na vida, mas é uma coisa que passa. Por exemplo, a beleza física. Quando a gente inicia um relacionamento por dinheiro, por beleza física, por status social, por prestígio, por poder, essas coisas são passageiras, são coisas do mundo. E a gente tende a ficar muito instável e imaturo em relacionamentos e normalmente infeliz. Porque sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém com mais dinheiro, sempre vai ter alguém com mais status do que você, com mais influenciadores ou mais seguidores, tá? Então, quando a gente coloca a nossa fé em algo menor, em algo que é do mundo, a gente tende a ser imaturo e não evoluir, tá? Esse é um ponto também principal do meu ensinamento para vocês. Precisa trabalhar a fé, porque a fé é a matéria-prima do que a gente é. Nós somos feitos de fé, tá? Isso é um conceito metafísico, mas muito real. A gente é composto de fé. Se você não tiver fé, você não acorda, tá? E aí, quando a gente tem fé e coloca em algo maior, a gente está sempre buscando se moldar e evoluir
baseado nessa referência maior, tá? E isso destrava a evolução e desenvolvimento nosso, tá? Muito bom. A Scarlett está avisando aqui, ó. Boa noite, pessoas. Envie o aviãozinho para quem você quer presentear com essa live de alto valor. Concordo plenamente. Mandem para quem vocês sentem que faz sentido, tá? Quem acha que você acha que vai gostar ou quem você acha que merece ouvir esse conteúdo, que está aberto a esse conteúdo também. A gente quer pessoas abertas, de mente aberta, que queiram aprender sobre relacionamentos, tá? E aí, terceiro ponto da pessoa imatura, o que faz as pessoas serem imaturas? Eu estou falando dos 3 pontos principais, tá? É buscar felicidade fora em vez de dentro. Felicidade é um pré-requisito para relacionamento funcionar. Relacionamento não é felicidade. Se você entrar num relacionamento infeliz, você vai multiplicar a sua infelicidade, a sua insatisfação. Se você entrar num relacionamento feliz, satisfeito, o relacionamento vai multiplicar isso também. Pessoas maduras tendem a buscar a felicidade dentro delas e de maneira vertical num propósito maior. Tá? Por isso que a espiritualidade é uma maneira muito mais efetiva de buscar parceiros para os solteiros do que falar de sensualidade, né? De intimidade física, de quando que a gente vai transar, de quando a gente vai dormir junto. Isso é um dos indicativos de grande maturidade. Tá? Uma das atitudes até que eu estou adiantando para vocês, mas que eu vou explicar um pouco mais para frente, é focar demais no prazer sensorial, no toque, na visão, no olfato, no paladar, do que focar no alinhamento de valores e no alinhamento de coisas que fazem sentido para o casal funcionar. Tá? E isso é o que eu chamo de valores espirituais. Tá? E uma outra pergunta que eu recebo bastante é assim, todos passam por fases imaturas ou tem pessoas que já são maduras por natureza? E eu falo que sim, todo mundo precisa passar por esse processo de amadurecimento, de evolução. Tá? Porque as pessoas, quando a gente é pequeno, a gente é jovem ainda, ou muito jovem, ou com falta de sabedoria, a gente não valoriza o conhecimento que leva à felicidade. A gente busca prazer sensorial. E uma das tendências do jovem, da mente que é jovem, a juventude, é associar felicidade com prazer sensorial. O que é prazer sensorial, Lucas? Prazer sensorial é gostar só de coisas belas, gostar de ver coisas belas, ouvir só coisas agradáveis, só falar das coisas que você gosta, ter o toque e o afeto que você gosta da pessoa que é desejada. Esse tipo de comportamento faz com que as pessoas não valorizem no começo da vida o erro, porque ela acha que ela já tem a bússola certa. E é muito comum na juventude a gente não ter sabedoria. É muito incomum uma pessoa jovem ser sábia também. Tá? Então, uma das aprendizados principais da sabedoria é que muitas vezes quando a gente busca prazer, a gente encontra sofrimento. Tá? E que a sabedoria está vinculada com aceitar os ciclos de aprendizado e mudar o nosso comportamento para descobrir onde a felicidade realmente está. A felicidade que é embasada em prazer, ela é muito fugaz, ela passa muito rápido, ela é muito temporária, ela é muito efêmera. A felicidade, fruto da sabedoria, da conduta correta, da virtude, ela é eterna. E isso é algo que você consegue levar com você daqui. A felicidade que é fruto da virtude. Então, para você ter um relacionamento eterno, ou para você ter um relacionamento durável, longevo, você precisa desenvolver virtude ao ponto que você fica feliz, e aí você entra num relacionamento com outra pessoa de virtude, de valor. Muito é falado na internet hoje de pessoa, homem e mulher de valor. Né? Só que o que é homem e mulher de valor? Porque isso pode ser muito relativo, eu vou trazer para termos que são absolutos. É a virtude do caráter de focar em um propósito maior, que é Deus. Tá? Se não fizer sentido essa palavra, troque. Pode usar divino, propósito, um propósito maior, um legado. Todas essas coisas são objetivos motivadores para que a gente desenvolva virtude. Tá? E virtude é a não oscilação frente ao desafio. Eu não saio do meu centro. Eu não perco a minha felicidade, porque a felicidade é uma escolha. Isso é uma coisa que não ensinam pra gente. Né? Muitos familiares não sabem e muitas pessoas, educadores e professores, não têm conhecimento disso. Felicidade é uma decisão. Então, quando eu escolho ser feliz,
porque Deus me permite ser feliz, o divino me permite ser feliz, porque eu sou filho da criação e sou imagem e semelhança da criação, tanto com os pontos de melhoria como com os pontos fortes, com as luzes. Eu entendo que eu sou luz e sombra. E tudo bem. Isso me traz uma serenidade e uma felicidade intrínseca de viver. Esse estado, focado num propósito, colocando minha fé em Deus, é o estado mais poderoso para você encontrar um parceiro. Mais poderoso. Tá? Espero que esteja fazendo sentido. Se não tiver, façam perguntas, que eu vou ficar feliz em responder vocês. Tá? Então, a maioria das pessoas passa por etapas de maturidade, precisa errar muito antes de aprender e precisa buscar entender como funciona o relacionamento e o ser humano. Principalmente porque homem e mulher agem diferente. Homem imatura de um jeito, mulher imatura de outro. A minha ideia hoje aqui não é falar para vocês como é a diferença do masculino e do feminino, mas sim quais são comportamentos denominador comum base que tanto o masculino quanto o feminino têm, que mantém eles em um estado de maturidade. Tá? Muito bom. E por que a gente precisa saber identificar pessoas imaturas e se isso ajuda a alcançar a felicidade nos relacionamentos? Vocês acham que saber identificar a imaturidade no outro ajuda a encontrar a felicidade nos relacionamentos? Com certeza. E isso, como que funciona, né? Existe um efeito chave-fechadura onde a gente só vê fora o principal que a gente está vivendo dentro. Se eu só vejo pessoas imaturas fora, é porque ainda no meu gênero eu estou imaturo. Tá? Então, por que vale a pena? Quais são os benefícios de aprender a identificar a imaturidade nas pessoas que a gente tem interesse em se relacionar? Você não investe tempo da sua vida em situações e pessoas que não valem a pena. Primeira coisa, você ganha tempo. Tá? Porque o relacionamento, para ele chegar a um ponto de desenvolver sabedoria, precisa de um certo acúmulo de tempo e de conhecimento do parceiro. Até chegar num ponto do patriarca e da matriarca, onde a sabedoria se intensifica rapidamente. Tá? Onde você ganha muita sabedoria. No segundo estágio de maturidade, que é o estágio do homem e da mulher, racional, homem racional e mulher racional, começa-se a ter um interesse em entender como pensa o gênero oposto. Tá? No estado do patriarca e da matriarca, qual a diferença do patriarca para o homem e da matriarca para a mulher? O patriarca, ele entende o que é o amor. E quando ele entende o que é o amor, significa que ele aceita o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor no relacionamento. Esse estado, tanto do patriarca como da matriarca, que a matriarca é isso também, a diferença é que a matriarca vivencia o amor. Ela entende como o outro é muito mais rapidamente. Então, a pessoa que se tornou um patriarca ou uma matriarca, ela não necessariamente entende ainda o gênero oposto. Tá? Mas ela está num estado muito veloz e ágil de aprendizado do que o outro gênero é. Então, o estado da patriarca e da matriarca é o estado inicial de desenvolvimento de sabedoria. É quando a sabedoria começa a se aprofundar muito rapidamente, muito profundamente sobre a vida como um todo. E aí, esse é um poder que a gente desenvolve no estado do patriarca e da matriarca, que você começa a ver que esse estado de dualidade masculino e feminino se encontra em todos os assuntos. Tá? Todos os assuntos têm uma ênfase energética principal. O assunto de relacionamento é tão polêmico porque as duas ênfases energéticas estão muito presentes. E qual que é a ênfase que mais funciona como líder e qual que funciona como liderado? Sem dúvida nenhuma, em relacionamento, a energia feminina é líder, a da matriarca, e a energia masculina é a liderada. Tá? E é exatamente por isso que parece que o masculino tem mais poder. Porque todo assunto que a gente vê, a energia que não é predominante tomando espaço, isso parece que ela está ocupando um espaço que não deveria ser dela. Mas o masculino tem um grande espaço em relacionamentos, assim como o feminino, que tem que ser o líder. A energia feminina, quando está ativada e forte, ela é líder em relacionamentos. Isso é muito importante entender. Ah, mas eu sou mulher e eu não consigo liderar meus relacionamentos nem minha vida de relacionamento. É porque você não deve estar feminina. Tá? Quando os homens estão se relacionando sem compromisso, eles estão femininos. É por isso que eles estão comandando a decisão do que vai acontecer num futuro próximo. E aí a decisão do homem no feminino sombra
eu quero ficar sozinho, eu quero me relacionar superficialmente, eu não quero ninguém metendo o bedelho no que eu estou falando. E me dá espaço porque não quero me sentir sufocado. Esse é o feminino sombra. O feminino luz, que manda nos relacionamentos também, é carinho, compartilhamento, romance, amor, afetividade, cuidado, conselho. Todas essas coisas, quando são ativas de maneira consciente, mandam sobre o feminino sombra do homem. E quando você se relaciona com o feminino luz, o homem que está feminino sombra, ele está feminilizado, ele inverte a polaridade, ele começa a se tornar mais homem. E aí, quando a mulher está no feminino, luz, ela motiva esse homem a tomar iniciativa, a ser firme, a aceitar compromisso, a ver o matrimônio como algo de desenvolvimento da parte dele, como uma dor, mas uma dor que tem grandes recompensas espirituais. A maioria das pessoas não querem entrar no relacionamento hoje porque elas não querem desenvolver espiritualidade. Isso sempre foi assim. Só que hoje existe uma comunicação muito mais integrada com muitas pessoas. Todo mundo está vendo o discurso de muitas pessoas online. E aí está discutindo-se mais o que é que precisa para funcionar relacionamentos. É a polaridade não invertida. A mulher estando feminina e o homem estando masculino e servindo esse relacionamento. E a mulher liderando de maneira amorosa. Porque a visão feminina sobre relacionamentos é muito mais ampla, muito mais precisa do que a visão masculina. Os homens não sabem o que é um relacionamento de sucesso, as mulheres intuitivamente sabem o que é um relacionamento de sucesso. Mas ela precisa estar feminina para fazer essa visão acontecer. Ela não pode estar masculina, tá? A Scarlett está falando aqui, muito real isso, eu tenho muita energia masculina, muita mesmo. E essa semana apareceram homens de todos os lados que querem me conhecer de qualquer jeito e já estou avaliando bem mais. Maravilhoso! Ótimo, quanto mais feminina vocês estiverem, mulheres, mais pretendentes interessados vão aparecer. E você vai escolher qual? Você vai escolher o homem mais maduro, mais amoroso, mais compatível com você, com os sonhos que você tem. Tá? E aí você vai escolher entre vários homens e não ter que fazer funcionar com o cara que você botou na cabeça que vai funcionar. Tá? É para isso que serve o flerte. Tá bom? A Rita falou aqui, risos, vou ficar sozinha, não tenho saco para adulto infantil. Ótimo. Não é para se relacionar com adulto infantil. Mas observe que a chave fechadura, se você está atraindo adultos infantis, pode ter infantilidades da sua parte. Se você mudar para uma visão adulta, você vai atrair adultos também, tá? O Alex perguntou aqui, cheguei agora, mas quero assistir toda a live. Se vai ficar gravado? Vai ficar gravado. As lives todas minhas ficam gravadas depois no IGTV, então fiquem tranquilos, tá? O segundo passo, porque vale a pena, o segundo ponto, né? Porque vale a pena saber identificar pessoas imaturas para encontrar felicidade, é que você aprende a blindar sua autoestima, evitando a tríade corrompida, que é mentira, violência e ganância, tá? Quando a gente consegue se blindar desses relacionamentos, dessas pessoas que estão desviadas do caminho, você se blinda a sua autoestima, o seu valor próprio, o seu autorrespeito, a sua verdade. E você tem que se abrir devagar para a pessoa que você está conhecendo. Por isso que eu falo para não ter intimidade como solteiro. Por isso que eu falo que precisa falar sobre espiritualidade. Por isso que eu falo que precisa conversar muito, entender quais são os sonhos, quais são os valores. Tá? A Gi está perguntando aqui, Lucas, quando você vai gravar mais podcasts? Essas lives todas são podcasts e vai pro meu podcast depois pro Spotify, tá? Então, esses áudios todos das lives vão pros podcasts. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto foi o que eu acabei de falar, que é você não perde tempo da sua vida em situações e pessoas que não vale a pena. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você aprende a blindar a sua autoestima. Tá? Então você ganha tempo, porque você só vai se relacionar com pessoas que têm potencial. Esse é o primeiro erro das pessoas. Elas perdem muito tempo com parceiro incompatível, com parceiro imaturo. A pessoa que está imadura, ela não está madura para ter um relacionamento, ela vai desperdiçar o seu tempo. Ela está focando em coisas do mundo, talvez em intimidade física, em satisfação sensorial. E você fica investindo ali, achando que ela vai amadurecer e ela nunca amadurece. E aí termina o relacionamento. Normalmente as pessoas hoje em dia ficam, né? Elas ficam com uma pessoa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 7 meses. Tenho seguidora me mandando mensagem falando, eu tô há 1 mês com um ficante e ele não quer namorar. Por quê? Eu falo, porque ele já tem os benefícios de um namoro sem precisar ter compromisso. Esse é um grande erro. Você está investindo tempo numa pessoa que não quer um relacionamento com você. Ela quer a parte boa do relacionamento. Mas ela não quer compartilhar a parte difícil. Tá?
Isso, não tem problema em errar, mas errar rápido, não ter um segundo encontro com a pessoa errada. Exatamente. Você vai identificar a pessoa que é imatura seguindo esses códigos que eu vou passar hoje no primeiro encontro. Você vai ganhar muito tempo da sua vida, tá? E isso é uma coisa que eu vejo em várias das minhas alunas, 90% das minhas alunas. Elas não ligam muito de perder tempo com 20, com 30 anos baixo, mas começou a chegar perto do 35, do 40, elas começam a gerar uma urgência. Por quê? Essa urgência vem da parte fisiológica e psicológica dela, porque ela tem anos de fertilidade. Se ela quiser constituir uma família, isso é para as mulheres que querem constituir família. E a maioria quer, tá? Por mais que o pensamento moderno colocou na cabeça das mulheres que constituir família é uma coisa limitante, que não é legal, com a pessoa certa você vai querer constituir família e viver junto e ser parceiro. Você começa a se perguntar, essas minhas alunas perto dos 40 anos, elas começam a ficar com uma urgência muito grande. Cara, eu não posso perder tempo, mas todos os meus anos hoje são importantes. Eu já fiz um exame de reserva ovariana e eu tenho mais 3 anos de fertilidade, mais 5 anos de fertilidade. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que encontrar um cara que é maduro, que quer um relacionamento. E muitas mulheres erram, várias vezes, indo para homens mais velhos. Ah, o cara de 50 anos deve ser mais maduro. Um cara de 55, de 45 deve ser mais maduro. E não é. Na verdade, você tem que saber qual é a história dele, qual o histórico de relacionamento que ele teve, quais aprendizados espirituais ele teve com esses relacionamentos. Se ele ainda odeia as parceiras que ele teve antes, se ela não consegue identificar que ele não é provedor, que ele não respeita as mulheres, que ele não guarda o feminino, não vai dar certo com você também. Você não tem nada de especial no longo prazo que vai fazer ele mudar o comportamento de uma vida para ficar com você, tá? Aqui esse cara te falando, eu com 28 o relógio biológico já grita. Exatamente, tem mulheres que o relógio biológico grita antes. E isso é uma realidade, tá? A Vânia tá falando aqui, sou atraente, vejo que se interessam em mim, mas não tomo atitude, eu não tomo iniciativa. Por isso estou sozinha? Na verdade, talvez você pode estar... É certo você não tomar atitude, não toma iniciativa, mas talvez buscar em ambientes diferentes. Você tem que se perguntar, onde estão os homens virtuosos de hoje, do mundo moderno, tá? E aí você vai tender a encontrar parceiros de longo prazo, de relacionamentos estáveis, quando você buscar naqueles lugares que eu sempre falo, tá? Quais são os lugares que eu falo para você encontrar um parceiro maduro? São em lugares mais conservadores, são lugares tipo religião, porque é uma pessoa que demanda estar numa religião demanda um compromisso. Ela precisa acreditar que ela está buscando algo maior. Para uma pessoa estar numa religião, ela tem que já tem que ter um sofrimento na vida dela, senão ela não tem por que estar ali. A maioria das pessoas é criada numa religião na juventude pela família e depois se afasta disso. Se você está se relacionando com um adulto que por livre e espontânea vontade vai numa religião, isso já é um indicativo de maturidade. Aí depois você tem que ver se ele pratica as coisas que a religião dele ensina, tá? Independente de qual religião, tá? Uma religião tradicional vai gerar pessoas mais virtuosas na média do que pessoas que são ateus ou agnósticos ou que são pensamento científico, tá? Então, eu não estou dizendo que ser científico é excludente de ser religioso, mas é muito comum pessoas que têm pensamento científico não acreditarem no metafísico. Isso porque a investigação metafísica começou lá na Grécia Antiga, unindo religião com ciência. E isso se separou no século XVIII. Mas isso não precisa estar separado. Na verdade, a razão reforça a fé e a fé reforça a razão. São duas faces da mesma moeda. São capacidades humanas. É que como a gente coloca a nossa fé na coisa errada, a nossa razão também fica desvirtuada. Se você colocar sua fé na coisa certa, você vai ver que a crença, a fé em Deus, no divino, reforça a sua capacidade de ser racional. Reforça a sua capacidade de razão, de encontrar a essência por trás dos assuntos. E você precisa ter razão para saber escolher o parceiro certo. Você não pode pela sensação, você não pode pelo sentimento que você tem. Porque os seus sentidos, eles são direcionados pela natureza. E a natureza, ela quer reprodução, ela quer bebê no planeta. Se você acreditar no instinto, você vai dormir com alguém que não tem nada a ver com você, vai gerar um bebê, provavelmente, se você não se cuidar, e você vai estar sozinha depois para criar esse bebê, porque essa pessoa nem é compatível, você nem quer estar com essa pessoa. Você tem que sim se conectar espiritualmente, valores, sonhos, direção de vida.
Aí entrou no namoro, aí sim você dá uma permissão para a natureza acontecer. Pô, que legal, agora a gente pode ter intimidade, agora a gente pode ter a nossa vida sexual ativa. Isso é consequência de você estar com uma pessoa compatível com os seus sonhos e com a sua direção de vida e valores. Tá? Não durmam, não transem com pessoas que vocês não conhecem se vocês querem relacionamento sério. Se vocês só querem se divertir, só querem um casinho, tudo bem. Mas eu vou falar que para a energia feminina é muito mais danoso dormir com vários homens desconhecidos, porque é da natureza feminina estar investida emocionalmente, mesmo que você esteja dormindo com um cara que é traste. Depois que você dormiu com o cara e você, que cara legal, que cara bonito, que cara charmoso, você vai transar com o cara, no dia seguinte você quer que ele ligue para você. Você quer que nos próximos dias ele mande mensagem, se preocupe como você tá. Você não quer que ele ignore que você existe, porque o instinto masculino é assim. Ele vai buscar satisfação, ele não tem compromisso com você, ele não cumpre com esse dever, porque não é um dever para ele não está no compromisso ainda. Então isso é muito importante de você ficar racional antes da intimidade. A mulher, ela tá racional antes da intimidade e fica super emocional depois da intimidade. O homem está emocional antes da intimidade. Ele está louco, ele faz qualquer coisa para ter intimidade. Depois da intimidade ele fica racional. Ele divide os assuntos, ele fala, cara, agora durante a semana eu vou trabalhar, no final de semana eu falo com ela. E na grande maioria das vezes você vai ver, quando o cara é jovem, inexperiente em relacionamento, ele vai te mandar uma mensagem de novo na quinta-feira para vocês saírem na sexta, para vocês transarem de novo, porque é uma necessidade que ele tem. O cara que é um pouco mais maduro, se ele transar com você, e pode dar certo um relacionamento transando na primeira vez, pode. Eu recomendo? Não recomendo. Porque a chance de dar errado aumentou. O cara vai mandar uma mensagem, ele vai se preocupar como você tá, porque ele sabe da afetividade feminina após a intimidade. E isso é super importante de entender. Na hora que a gente está pensando de uma maneira científica, o instinto feminino é assim. E o instinto masculino vai buscar satisfação e vai buscar se afastar. Então, o homem, quando ele é maduro, ele não entra no papel do, desculpa a palavra, mas o filho da puta. Ele se torna um homem digno de relacionamento. Ele se preocupa com a mulher que ele está tendo intimidade. Ele não tem intimidade com outras mulheres. Um comportamento natural do homem solteiro, ele vai sair com uma mulher hoje, ele vai sair com outra amanhã, outra depois. Por isso que ele demora vários dias para falar com você, porque está rodando o ciclo de caça dele. Isso é um comportamento de um homem imaturo. Tá? O comportamento da mulher imatura é sair com o cara, gostou, deu match físico, química, dorme com o cara. Isso é imaturidade feminina. A intimidade está na mão da mulher, está na mão do feminino dizer. É a mulher que tem que dar a aceitação, o aceite, a permissão para a intimidade acontecer. Não é no cara. O cara vai querer todas as vezes que ele sair com uma mulher que ele acha atraente. Mas é nesse interesse íntimo, sexual, que o homem tem em você, que você faz ele conhecer um pouco mais sobre você, que você fala sobre assuntos do seu interesse, você faz ele te ouvir, você faz perguntas que são relevantes para você conhecer ele. Se o que ele responder for legal, você gostar, e ao mesmo tempo você negar intimidade e ele aceitar esse tempo, isso é um indicador de maturidade, tanto da mulher quanto do homem. Por isso que antigamente se falava que você tinha a matriarca da família, ela protegia as mulheres mais novas, tá? Ela protegia as mulheres mais novas, dizendo que quem ela devia interagir e quem ela devia não interagir. Porque ela sabe os homens que tinham reputação de ser galinha, sabem os homens que tinham interesse de relacionamento, quais não tinham. E isso precisava passar pela validação da matriarca. E no final, o patriarca dava chancela. Tudo bem, vocês podem namorar. Tá? Até o namoro precisava de permissão da família. E isso parece uma coisa arcaica, conservadora, mas protegia o feminino, porque o feminino jovem, ele é inocente. Ele acha que porque ela busca relacionamento sério, uma pessoa, um parceiro, que o homem pensa assim. O homem não pensa assim. O homem tem uma única motivação no começo do relacionamento como solteiro. Você já sabe qual é, né? Coloca aqui no chat qual que é a motivação principal do homem solteiro. Coloca no chat aí que eu quero saber. Em uma palavra, qual que é a motivação do homem solteiro que não te conhece? O que ele quer com você? Tá? Isso. Sexo. Nossa, que live boa. Vou mudar todas as minhas atitudes aqui em diante. A Luciana falou sexo, a Nive falou sexo, a Tati falou sexo, a Kimberly falou sexo.
A Magda falou sexo, a Juma falou sexo, admiração sexual, mesma coisa, muito bom. É admiração física que é sexual, que é afeto, tá? Como ele não te conhece ainda, a única coisa que ele quer é a sua forma física. Porque ele tem um instinto de reprodução diário. O homem, ele tem que lidar com essa tensão da sexualidade não resolvida todo dia. Ele tem que resolver isso todo dia. Duas maneiras do homem resolver isso é o sexo em si ou focar no propósito, no legado dele, tá? E o homem, como a Franciele disse aqui, novidade sexual, toda vez o homem ele quer diversidade. Ele quer diversidade de parceiras. Por que é assim? Porque o instinto masculino é assim, gente. A natureza é assim. O homem, todo macho na natureza, todo mamífero, é promíscuo. É promíscuo. São raros os exemplos de machos monogâmicos. Tem alguns pares de aves, mas o ser humano não é assim. O ser humano é promíscuo como todos os outros animais da natureza. A mulher tende à promiscuidade também se aprender isso. Então, se ela começa a querer atender as expectativas do homem que ela está saindo, porque ela acha que o cara é muito bonito, ou porque o cara é puta partido, e ela acha que com sexo ela vai convencer, está redondamente enganada. Nota zero para você. O homem, ele valoriza mais a mulher pela escassez. Ele quer te conquistar. Se você diz não para ele, você ganha valor na visão dele. Você não perde valor. Tá? Então, se o que você quer é um relacionamento maduro, você tem que dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Você não pode querer agradar um parceiro que você nem conhece ainda. Tá? Tem homens confirmando. O Cristiano falou sexo. Eu estou falando também. Quando solteiro, o homem só pensa nisso. Tá? Ele não te conhece ainda. E tudo que ele vai falar para você, ele vai tentar encontrar o argumento mais agradável aos seus ouvidos. Tá? O homem, no começo, ele vai encarnar um papel de sedutor se ele conseguir. Se ele conseguir entender qual é o papel que você busca, qual é o tipo de homem que você busca, qual é a história que mais te agrada, ele vai contar uma história parecida com essa, adequada aos símbolos que ele tem na vida dele, se ele for um cara verdadeiro. Se encaixar, você se encanta. Você se encanta porque você tem um papel de príncipe que você acredita na sua cabeça que é o ideal de relacionamento, por causa que você se sente como princesa. Esse é o potencial do relacionamento do matrimônio lá na frente, é o que eu digo da mulher sagrada. Mas no nível solteira e solteiro, isso não é nada verdade, isso é uma baita de uma mentira. Você tem que ser ultra cético e pé atrás de tipo, será que esse cara me merece? Será que esse cara vale a pena? Será que ele está contando história? Porque pode ter certeza, 50%, 80% do que ele está falando é história para seduzir. Tá? A Luciana está falando aqui, meu Deus, parece que o homem não tem capacidade de se apaixonar ou amar. Que triste. Eles têm, mas eles demoram, porque eles têm a necessidade da natureza que vem muito antes e com muito mais intensidade. Então ele precisa colocar a cabeça dele no chuveiro frio, na água fria, para baixar e voltar à racionalidade. Porque o homem, quando ele está conquistando, ele não dormiu com você ainda, ele não tem interesse no relacionamento. Ele não tem. Essa é a real. O homem não tem interesse em relacionamento. Ele tem interesse em intimidade sexual sem compromisso. Isso é o nível tribal mais antigo, antes do casamento. Ser cunhado como instituição. Quando o casamento foi cunhado como instituição, e o matrimônio monogâmico foi estipulado como padrão, e os outros padrões foram criados como tabu, que são desvios, a sociedade começou a progredir demais, muito. Então isso é um sinônimo de prosperidade. É isso que eu falo, que patrimônio vem de matrimônio. Tá? A Gi está falando aqui, para cada não que eu digo para um homem, tem 10 mulheres falando sim para ele. Infelizmente, alguns homens estão acostumados a entregar menos, porque muitas mulheres estão acostumadas com pouco. Exatamente. Mas você não precisa sentir culpa dessa mulher estar falando sim, porque ela está fadada a sofrimento. Ele vai transar com ela, vai ter uma semana, um mês de prazer, o tempo que ele enrolar ela, e ela vai acreditar em relacionamento, e depois ele fala, passar bem porque a gente não tem compromisso nenhum. Tá? Eles contam, a Rita está falando assim, ou seja, mentiras, exato. Muito homem conta muita mentira em relacionamento quando está solteiro. A Ellen está perguntando aqui, quando os relacionamentos acontecem com pessoas maduras de idade? Pessoas maduras de idade não necessariamente significam maduras espiritualmente. Eu quero pessoas maduras espiritualmente, não maduras de idade. Mas
Como a libido ela tende a diminuir com o tempo, cada década que passa, a libido masculino diminui. Ela nunca diminui totalmente, mas ela diminui. Isso ele começa a refletir sobre o que realmente vale a pena. E normalmente entre 40 e 45, alguns homens menos, 35, ele percebe o valor de ter uma família, de ter uma parceira. Tá? Mas ele ainda tem a sombra, o instinto da promiscuidade dentro dele, que ele tem que controlar. Por isso que é muito comum homens casados ainda mentirem, traírem, fazerem besteiras. Apesar dele ver o valor de ter uma parceira, ele ainda não aprendeu a controlar a natureza dele. Porque ele não está praticando ainda os 3 pilares do patriarcado. Ele não se transformou no patriarca. Então, a chance de um homem que não alcançou o patriarcado de cometer uma besteira como mentira, violência e ganância é muito alta. Tá? Porque ele ainda não pratica o autodomínio. Ele não tem uma aliança com a verdade, que é o primeiro princípio do patriarca, e ele não pratica o autodomínio. A prova disso é que ele foi promíscuo e traiu a namorada ou a esposa. Tá? Quando ele pratica o aprofundamento dos princípios dentro dele, ele vê o valor que tem um matrimônio, uma parceira de longa data, e ele busca o desenvolvimento, a dor de ele não ter o que ele quer, como um estímulo para ele se desenvolver mais espiritualmente. Um relacionamento conjugal, um casal, um matrimônio, é um relacionamento espiritual. Por isso que nasceu o matrimônio dentro das religiões. Porque ali você está fazendo uma chancela social, pública, de que o casal está junto, todo mundo sabe, e ninguém vai desrespeitar esse vínculo que eles criaram. Não é o sacerdote que casa a pessoa, é o casal que se casa. A instituição do matrimônio ela é criada com o casal dizendo: eu aceito esses votos de lealdade, de pobreza ou de riqueza, de saúde ou de doença, e eu vou estar com você não importa o que aconteça. O sacerdote é só um canalizador social para dizer: então, com o poder que eu tenho na minha religião, ou com o poder que eu tenho na sociedade que me dá esse poder, a gente reconhece o seu casamento e vocês agora são marido e mulher. Tá? O que vocês estão falando aqui? Vamos ver os comentários. Então, eu acho que eu respondi, né, Ellen? Se ficou mais dúvida, me pergunta de novo. Sócrates estava certo, conhece a ti mesmo. O Sócrates, eu acho que ele quase nunca errou. E o mais legal é que ele só fazia perguntas. Esse termo do conhece a ti mesmo é do oráculo de Delfos. Tá? Era o termo que estava em cima do oráculo de Delfos, que era tipo um templo da sabedoria na Grécia Antiga. Tá? O Sócrates, ele na verdade, perguntaram no oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio daquele momento. E o oráculo de Delfos respondeu que era Sócrates. E Sócrates duvidou disso. Ele rodou a Grécia inteira tentando achar uma pessoa mais sábia do que ele. Ele não encontrou. E uma prática que ele tinha era fazer perguntas. Tá? E o engraçado é que esse hábito de fazer perguntas para encontrar uma resposta verdadeira por trás é o terceiro nível de comportamento feminino que interessa o feminino. Tá? O primeiro é recursos para gerar segurança física. O segundo é iniciativa para gerar segurança emocional. Eles se somam. O terceiro é respostas, é um estado comportamental de investigação. Tá? E isso é perguntas. Perguntas é o que o Sócrates ensinava. Ele era tão patriarca que ele tinha domínio de uma busca essencial de segurança que é feminina na natureza. Ou seja, ele tinha um domínio tão alto da ânima dele que ele conseguia ter um comportamento na sociedade como professor de algo que era essencialmente feminino, que é fazer perguntas. E através disso ele encontrava a verdade, ele é um defensor da verdade. E ele morreu numa democracia grega, no Senado grego, votado porque ele corrompia a juventude, porque ele fazia perguntas. E ele foi obrigado a tomar veneno por causa dessa suposta atitude de corrupção da juventude grega. Tá? Sócrates está certo de mim dizer que realmente não sei de nada. Exato, ele falava isso. Eu só sei que eu não sei. Tá? A Cida está perguntando aqui, depois de sexo, no primeiro encontro, se a mulher negar sexo e o homem continuar com a mulher, é sinal de que está gostando? Com certeza. Ele está vendo algum valor além da intimidade física. Esse, na verdade, é um tratamento, pode se falar assim, ou uma mudança de comportamento que eu ensino para os alunos e para os seguidores, de você cessar as intimidades, mesmo que vocês sejam ficantes. Porque a intimidade física é um benefício que existe no relacionamento fixo, monogâmico, exclusivo.
Se você dá intimidade para um homem, isso é uma coisa que eles mais buscam, sem compromisso, ele não tem por que se compromissar. Ele já está tendo uma namorada, só com os bônus e sem o ônus. Sem o ônus que é o quê? Ter que investir no relacionamento, ter que dialogar, ter que conversar, ter que fazer apoio emocional, né? Ele também se beneficia disso, não é só a mulher. Mas, como ele está tendo a saciedade íntima, física, ele não se preocupa em não aprofundar necessidades mais profundas dele. E as necessidades do homem, ela passa, primeiro por afeto físico, afetividade feminina. Segundo, por romance e diversão. O homem busca leveza. Quão comum é eu ouvir homens, ainda imaturos, falarem: nossa, eu quero um relacionamento só se for leve. Se ela começar a me cobrar um pouco, eu me afasto e não entrego mais parceria. Isso é um homem imaturo ainda, tá? É um homem já, não é um macho, é um homem, quer um relacionamento, aceita, mas não aceita a cobrança. É um homem no começo do nível de maturidade do homem, que é o segundo nível de maturidade, tá? O homem que aceita a cobrança e vê a cobrança como positiva para o desenvolvimento dele, ele se desenvolve muito mais rápido. O feminino, na verdade, tem todas as respostas para o homem se transformar um patriarca. E o homem compromissado, íntegro, verdadeiro, tem todas as respostas de como a mulher se torna uma matriarca. Anotem isso. O seu parceiro verdadeiro e íntegro, num relacionamento estável, monogâmico, exclusivo, tem as respostas do que você precisa melhorar para você ir para o próximo nível de espiritualidade. Nossa, Lucas, mas por que isso? Porque o código masculino sabe qual é a necessidade no próximo nível. O código feminino sabe qual é a necessidade no próximo nível. A busca por segurança feminina estimula os homens a serem mais seguros e mais confiantes. A busca por admiração masculina estimula as mulheres a serem mais femininas, mais acolhedoras, tá? E mais matriarcas. Tá bom? Então, acredito que eu respondi essa, tá? Muito bom. As minhas lives sempre tendem a ser aulas. Eu não consigo não entregar conteúdos que são revolucionários quando eu estou falando sobre isso. Eu falo o que está no meu coração e que eu sei que dá resultado, tá? Aquela pergunta que inverte toda a nossa cabeça, e eu coloco isso até para mim. E qual é uma coisa que você não deve fazer na hora de tomar esse caminho? É o inverso, né? Qual que é o comportamento errado? E um erro que eu vejo muito comum nas pessoas é persistir no mesmo tipo de parceiros que você vem escolhendo ao longo dos anos e não mudar os seus comportamentos, se recusar a achar que você tem que mudar alguma coisa. Isso é um grande erro, porque a mudança está dentro de você, a mudança não está fora. E você só consegue ver pessoas em níveis de maturidade maior se você for para um nível de maturidade maior. Você só vê fora o que tem dentro. Anota esse princípio de relacionamento. É um princípio espiritual, na verdade, tá? É um princípio absoluto. No nível humano, é um princípio absoluto. Você só vê fora o que você tem dentro. Especialmente o que incomoda. Especialmente o que te incomoda, que você vê no outro, é uma motivação reprimida dentro de você. Se você se incomoda com a falta de gentileza do outro, provavelmente você é muito gentil. Mas o que te motiva a ser gentil no nível que você é uma ingentileza, é uma falta de gentileza, é uma falta de respeito que você guarda em você. É o medo de não ser aquilo que te incomoda, que te motiva a ser o que você é. Você não tem que se motivar nas suas atitudes pelo exemplo do errado. Você tem que se motivar pela luz, pelos valores de gentileza, de amorosidade, de compaixão. Você tem que buscar a luz e não fugir da sombra. Tudo que você foge te acompanha aonde quer que você vá. Tudo que você aceita, eu aceito que tem sombra em mim. Eu aceito que tem falta de gentileza em mim. Eu aceito que tem falta de compaixão em mim. Eu aceito que tem egoísmo dentro de mim. Isso me dá força para combater essa sombra que ainda está dentro da minha alma. E aí, quando eu busco ser gentil, eu não busco ser gentil para não ser não gentil. Eu busco ser gentil pelo valor que eu vejo na gentileza. Pelo valor que eu vejo na compaixão. Pelo valor que eu vejo na amorosidade nos relacionamentos. Eu preciso me motivar pela luz e não pela sombra. Isso é muito importante. Anotem isso, que é uma chave comportamental. Tá? A motivação tem que ser correta. A Scarlett está perguntando: costumo ver homens querendo ser cortejado. Isso significa que eu quero ser cortejada? Se isso te incomoda, sim. Se te incomoda, é porque você está buscando ser cortejado e os homens que você está se interessando estão buscando essa puxada de sardinha.
se te incomoda. Se não te incomoda, é porque você entende isso. Porque você sabe como isso é. Porque você tinha dentro de você e você desenergizou. Sabedoria é quando você viveu uma energia e você desenergizou essa energia, mas ela está disponível para você acessar esse padrão quando você precisa, para identificar isso fora de você. Tá? Se eu fui raivoso no passado e eu resolvi a minha raiva, eu vou ver a raiva do outro, mas ela não me incomoda mais. Se eu fui vaidoso no passado, eu vou conseguir identificar a vaidade, porque eu tenho esse padrão dentro de mim, mas ele está desenergizado. Se ele está desenergizado, ele não é projetado fora. Se ele não é projetado fora, não gera uma reação em mim. Eu não fico preso naquele padrão de eu tenho que agir porque a pessoa está sendo vaidosa, então eu tenho que mostrar o que é humildade. Não. Tá? Essa é a diferença da maturidade para a imaturidade. Eu tenho que olhar para dentro de mim, ver as energias que estão dentro de mim, principalmente as reprimidas, e trabalhar, aceitar elas. O que são as energias reprimidas dentro de mim que me impedem de desenvolver maturidade? Tudo aquilo que eu vejo fora e me incomoda. Essas são as energias reprimidas dentro de mim. Tá? Ser cortejada não é o feminino? É o feminino. Ser cortejada é o feminino, sim. Você pode estar trabalhando isso com consciência. Se você estiver no feminino consciente e você está buscando ser cortejada, você sabe que você não pode tomar iniciativa. Mas não é que o homem está querendo ser cortejado. O cortejo pelo homem é interpretado como admiração, se você dá atenção para ele. Para a mulher é interpretado como segurança. Nossa, tem um pretendente muito interessante interessado em mim. Tá? Então a mulher interpreta o cortejo de um jeito. O cortejo é uma fase do relacionamento. É como os solteiros precisam se relacionar. A mulher interpreta isso como segurança e o homem interpreta isso como admiração. Tá bom? Se você estiver consciente de que você quer ser cortejada, você está no feminino, você não pode tomar iniciativa. Você pode subir a comunicação até o ponto que ele está vindo. Se ele está curtindo um story seu, você curte o story dele. Se ele está mandando uma mensagem, você responde. Mas você nunca pode escalar a comunicação. Se ele está com interesse em ter intimidade com você, você traça uma linha e fala: isso é uma coisa que eu só faço namorando ou com compromisso. Eu não me entrego para qualquer um. Ele pode se frustrar no começo, mas depois ele vai falar: nossa, essa é uma mulher de valor. Será que eu sou merecedor de uma mulher de valor assim? Se ela falou não para mim, e eu acho que eu sou um cara foda, ela deve ter falado não para vários outros caras. Os homens com autoestima muito alta vão receber um não de uma maneira até mais diferente. O cara com baixa autoestima, baixa masculinidade, baixa autoconfiança da hombridade dele, ele vai se questionar: não consegui ela porque eu não consigo nenhuma outra mulher. Tudo bem. E ele vai entrar na depressão que ele já está dentro. Ele precisa ativar a hombridade, a masculinidade dele. Tá? Que eu já falei como ativa. Aliança com a verdade, autodesafios, autodomínio, rotinas de autodomínio e honrar, respeitar e guardar o feminino. É assim que você ativa a masculinidade. Tá? Agora, se você fala não e ele se engaja mais, é porque você está fazendo o caminho certo. Quanto mais não você fala, mas você demonstra interesse, você corteja, você flerta com ele, mais engajado ele fica. Como você sabe isso, Lucas? Porque sempre foi assim. As mulheres no passado eram muito mais difíceis. Eu acho que a concorrência feminina hoje estimula uma simpatia, o instinto de agradar feminino muito mais do que antigamente. Antigamente, ela tinha 10 caras na cidade dela que eram bons partidos, se ela vivesse numa cidade média ou grande. Ela estava flertando com um ou com dois, e esses caras, eles tinham que priorizar aquela mulher, porque senão a reputação dele ficava muito ruim. Ou ele ia em outra cidade, em outro estado, em outro lugar, para fazer as zonas que ele queria. Mas quando ele volta para aquela mulher que ele está interessado no relacionamento, ele foca só nela. Tá? O homem tem essa necessidade da promiscuidade. E se ele não tem a ferramenta para transcender essa promiscuidade, ele vai ser promíscuo no começo da vida. A maioria dos homens são promíscuos solteiros. Por isso que você precisa falar: se você quiser algo mais, você precisa se comprometer à exclusividade. Você precisa entrar no namoro. Você precisa querer se relacionar comigo. Senão, não vai ter intimidade física. Esquece. Tá? Então, uma coisa errada a se fazer é persistir nos mesmos tipos de parceiro que você vem escolhendo ao longo dos anos e não mudar os seus comportamentos. Você precisa mudar os seus comportamentos e mudar os tipos de parceiro que você dá chance. Você, mulher, precisa dar chance para parceiros, homens diferentes.
Às vezes eu uso aquele termo dedo podre, né? Muitas pessoas usam. Que é escolher pela aparência, pelo instinto, pela atração física ou a química que você sente. Química é um ingrediente de um relacionamento estável, mas não é a última bolacha do pacote, gente. Não é a química que faz você funcionar o relacionamento. Você pode ter uma baita de uma química, pode se apaixonar perdidamente e 3 meses depois você terminar, porque o relacionamento é um lixo, não funciona. Um não respeita o outro, é violento. Cada um ainda tem vontades de estar com outras pessoas, porque aquela pessoa não tem valores espirituais pelo que vale o meu sacrifício. Quando eu estou com uma pessoa de baixo valor, não vale a pena eu sacrificar meu instinto natural por ela ou por ele. Não vale a pena. Quando eu estou com uma pessoa de alto valor, o sacrifício é justificado. Ele é racionalizado como, eu estou com uma pessoa de alto valor, eu não sou uma pessoa solteira mais, eu tenho que parar com esses comportamentos que eu acho que eu sou solteiro. O homem que fica olhando Instagram de outras mulheres, fica curtindo fotos de outras mulheres de biquíni. Essas coisas não combinam com relacionamento com uma pessoa de alto valor. É um tipo de desrespeito, uma violência emocional. Tá? A mulher, ela também não pode continuar se vestindo como ela se vestia quando ela era solteira, ou chamando muita atenção com o corpo dela, se comportando como uma fêmea fatal. Muitas mulheres erram porque elas continuam com a energia da fêmea fatal num relacionamento. E aí o homem fica super inseguro e fica com dúvida de progredir o compromisso. Tá? Muito bom. Vamos ver aqui algumas perguntas que vocês fizeram. Como me identificar em qual nível de maturidade eu me encontro? O Alex está perguntando como me identificar em qual nível de maturidade eu me encontro. Você precisa saber primeiro o que são os níveis, tá? Quais são os níveis de maturidade? Macho e fêmea, esse é o nível 1. Homem e mulher, macho e fêmea segue a natureza e o instinto. Ele não está consciente dos relacionamentos. Ele não se importa com o gênero oposto também. Homem e mulher. Homem e mulher são pessoas que têm a racionalidade ativa e, apesar de não entender o gênero oposto, elas buscam dialogar e construir uma vida juntos. Elas buscam ceder, mesmo que não entendam. É um investimento de fé. Esse é homem e mulher. O patriarca e a matriarca, que é o terceiro nível, são pessoas que têm a capacidade de amar já. Aceitam o gênero oposto como é, veem beleza no gênero oposto como é, em tudo, nos comportamentos, no jeito de tratar, nos focos de vida, nas prioridades, nos sonhos, tudo isso, e ama isso, aceita como é, não quer que mude e dá o seu melhor. Esse é o patriarca e a matriarca. São homens amorosos e mulheres amorosas. Esse é o terceiro nível. O último nível é um nível que não é praticável pela maioria das pessoas, é um nível muito espiritual, que é um nível de santidade mística. É o nível da maestria do amor, onde o amor se torna incondicional. E esse amor se tornando incondicional, você tem um tipo de amor pelo seu parceiro ou pela sua parceira, mas esse amor ele irradia para todos os seres humanos. É quando você foca na evolução do coletivo social humano, da humanidade, e não só no seu relacionamento. Por isso que não é muito prático, é até difícil de falar sobre isso, mas é um caminho de espiritualidade avançada. Esse é o 5º nível. Tá? O 4º nível é o patriarca e a matriarca, o 3º é o homem e mulher, o 2º é macho e fêmea. Tá? Só que aí eu chamo de primeiro ou o nível 0, que é o nível inconsciente. O nível inconsciente, 100% inconsciente, tem uma inversão de polaridade, que é o masculino com o feminino invertido. É o ânimos e a ânima. A ânima é o estado feminino cósmico que toma conta do homem quando ele fica inconsciente. A ânima. O ânimos é o macho alfa cósmico que toma conta da mulher quando ela fica inconsciente, inverte a polaridade. Cada estado, um homem com polaridade invertida vai bater com mulheres com a polaridade invertida. O macho com a fêmea também bate. O homem com a mulher também bate. O patriarca com a matriarca também bate. A santidade mística transcende os relacionamentos, não precisa de relacionamentos, mas pode estar casado se desenvolver esse estado de maturidade espiritual dentro do casamento. E o casamento continua. Ou é desenvolvido como monges, onde você integra o masculino com o feminino. Tá? Então, você tem que identificar quais são as características desses 5 níveis e ver, na verdade, dos 4, ver quanto inconsciente você fica e trabalhar esse estado de cada vez estar mais consciente no seu dia, no seu presente.
Quanto mais consciente você está do seu presente, mais alto o seu nível de maturidade. Tá? A santidade mística raramente inverte polaridade, nunca quase inverte polaridade. O patriarca e a matriarca, muito pouco. Se for 5% do tempo que ele inverte polaridade, ou ela inverte polaridade, é muito. O homem e a mulher já é uma porcentagem muito maior. 30, 40, 50% do tempo fica inconsciente. Reage ao gênero oposto. O macho e a fêmea, 90% do tempo está inconsciente. E o estado de inconsciência é pontual quando a pessoa entra na inconsciência, que a polaridade está invertida. Então a pessoa pode ser uma fêmea que está 90% do tempo consciente, quando ela está inconsciente ela está masculina. E ela fica masculina. A inversão de polaridade é o que joga contra o relacionamento. Porque relacionamentos com inversão de polaridade tendem a mentira, violência e ganância. Tá? Os homens tendem a se corromper de um jeito, as mulheres se corromper de outro. Tá bom? Acho que respondi, né? Quando o homem aceita o relacionamento sem contato físico inicial, a tendência ao patriarca, com certeza, se ele estiver saudável, se ele estiver com a libido alta, com a vitalidade alta, é extremamente indicativo de um futuro patriarca ou de um patriarca atualmente, tá? Porque precisa de uma força vital e uma força de vontade e uma fé em Deus para ele canalizar isso para o propósito que ele vê no relacionamento. Ele precisa entender que falta de satisfação sexual pode levar a um relacionamento maior no começo. Ele entende que isso faz parte de um relacionamento maduro, de exclusividade, e não de um relacionamento solteiros. Se ele tem essa compreensão, o nível de maturidade dele já é muito mais alto do que a média dos homens disponíveis como solteiro. Tá? Quando a parceira é raivosa, sem motivo, você não como desenvolver. Não sabe como se desenvolver, é isso, né? Ou não sabe como desenvolver a conversa com ela. Você precisa ter fé em algo maior e, se for necessário, você tem que invocar. Você pode invocar Jesus Cristo, você pode invocar Deus, o que fizer sentido como símbolo sagrado para você, porque essa pessoa ela vai passar por esse estado e, eventualmente, ela vai refletir sobre o que ela fez. Se você for um homem coerente com os seus comportamentos, com as suas atitudes, se você estiver honrando, guardando e respeitando o feminino, ela vai voltar e vai te pedir desculpa, tá? Ela vai falar, desculpa pelo jeito que eu falei com você, eu não devia ter falado assim, mas saiba que a raiva feminina é o ânimos da inconsciência, do masculino macho alfa cósmico, onde ela está insegura. O que desperta o ânimos é a insegurança. O que desperta a ânima é falta de admiração, falta de respeito, de se sentir admirado, tá? Então, pode ter certeza que ela está se sentindo insegura, tá bom? Quando eu digo não e o homem vai embora, eu agradeço o livramento. Tem que agradecer mesmo, é um grande livramento, porque é um cara muito imaturo. Você já leu Nessa Alita, Lucas? O livro Como Lidar com as Mulheres. Ainda não li, é bom? É recomendável? Você aprendeu muita coisa com esse livro? Deixa no meu inbox depois se você recomenda, que eu pego essas recomendações e leio também. Apesar de muito das minhas didáticas já estarem formatadas há muitos anos, e eu sei que dá resultado, eu leio muita coisa que está na tendência, que as pessoas gostam, para pegar a linguagem. Tá? Então, se vocês verem que tem livros que são muito bons, só indiquem livros extraordinários, tá? Eu já li muita coisa, então tem muita coisa que eu bato o olho e já sei que não é bom. Mas se for extraordinário e você aprendeu muito de relacionamentos com o livro, me passa, porque me interessa saber qual é a linguagem que eles estão usando, tá? Homens que estão na live, pega a dica. Tem muitas mulheres aqui na live de alto valor e ambos estando aqui buscando conhecimento. Exatamente. É o propósito no futuro de eu fazer um site de relacionamento dos meus alunos e das minhas alunas. Eu já faço um papel um pouco de cupido às vezes, com alunos muito compromissados e alunas muito compromissadas. Mas é uma raridade ainda. Pela iniciativa de vocês, vocês podem se relacionar. Se vocês verem que faz sentido as ideias do outro, conversem, não sobre intimidade, mas sobre valores espirituais. Luciana está perguntando aqui, sou meio contra aplicativos de encontro porque parece uma vitrine e as pessoas são mercadorias. Sim, sei que pessoas se conhecem até dá certo, mas acho estranho. O que aconteceu os encontros casuais? Nos aplicativos, encontros casuais acontecem muito, né? Eles criam artificialmente. No dia a dia, na pandemia, eu até entendo a dificuldade que as pessoas têm, mas se você mantiver uma rotina saudável, você vai encontrar uma pessoa com gostos parecidos com o seu, com hábitos parecidos com o seu. Até eu comecei a responder lá atrás, mas não terminei, né? Quais são os outros ambientes? Religião é um deles. Esporte é um outro
ambiente muito poderoso, porque esporte é uma dedicação que leva a dor diária para um resultado mais longe, lá na frente. Se a pessoa tem valores de saúde muito altos, isso gera compatibilidade também, tá? Ambiente cultural, museu, ambiente que você saiu na casa de amigos, quem foi indicação, parque, academia, né? Lugares que têm a ver com gostos do seu estilo de vida. Todos esses lugares são lugares bons para você encontrar potenciais parceiros, tá? A Cami perguntou aqui, alma gêmea ou amor genuíno? Alma gêmea ou amor genuíno? Alma gêmea é um conceito romantizado de pessoas que têm muitas especificidades de como o parceiro tem que ser. Quando eu sou mais amoroso, eu acabo me tornando mais compatível com mais pessoas. Então, o grande segredo da compatibilidade é ser amoroso. Quanto mais amoroso eu sou, mais fácil é encontrar um parceiro compatível, porque amor é aceitar o outro como é, sem esperar que o outro mude. E isso gera uma leveza que incentiva as pessoas a fazerem o compromisso de se relacionar. Tá? Legal sobre os 5 níveis de maturidade. Onde posso encontrar mais sobre esse assunto? Algum livro para indicar? Eu estou escrevendo um livro que deve ser lançado esse ano ainda, que eu vou explicar, um dos capítulos vai ser a explicação desses 5 estados de maturidade. Mas eu recomendo, o livro não vai falar de relacionamento, mas vai falar de níveis de consciência, que é o Poder versus Força, do Dr. David Hawkins, ou o livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins também. Esses livros são a inspiração que eu tive para escrever os 5 níveis de maturidade nos relacionamentos. Tá bom? Onde encontrar homens e mulheres de alto valor? Na live do Lucas, exatamente. Maravilhoso. Só tem 56 pessoas nesse momento aqui, chegou a 60. Tá? Todas as pessoas interessadas em estudar relacionamentos. A Gi está agradecendo as lives, sempre aprendo muito, ótimo. Alex, no Instagram do Lucas tem muito conteúdo de taoísmo, também você encontra sobre esse assunto. Ótimo. É exatamente isso. A Scarlett é aluna nossa, já, é uma estudiosa compromissada e está estudando relacionamentos há um tempo já. Tá? E ela sabe já que o taoísmo fala do Yang e do Yin e da complementariedade. Yang é masculino e Yin é feminino. Quando a gente entende esse código de complementaridade chave e fechadura nos relacionamentos, fica muito mais fácil de amadurecer. Se a gente mantém uma visão linear de que eu sou só Yang, ela é só Yin, ou ela é só Yang e eu sou só Yin, aí não dá certo. Porque a gente está sempre alternando de polaridade. Tá? O taoísmo explica muito disso. O fato de saber que existe o patriarcado já é o primeiro passo. Exatamente. Já é o primeiro passo para o próximo nível. Se o cara é ateu, pode influenciar na relação? Vamos lá. Essa é uma pergunta que vira e mexe eu recebo. Sim, se ele for realmente ateu. O que você tem que saber ele é ateu agnóstico, que é uma pessoa que não sabe se Deus existe e não sabe se Deus existe. Ele não sabe responder essa pergunta e ele admite a incompetência. Isso é uma pergunta socrática. Ele sabe que não sabe. Isso é íntegro. Ele sabe que não sabe e não quer discutir muito o assunto, quer viver uma vida boa. Né? Se ele está buscando ser uma pessoa melhor e vivendo uma vida boa, não tem problema. Ele é agnóstico, ele não é ateu. Se ele é ateu verdadeiramente e diz que Deus não existe, porque é uma besteira, porque é uma crença, porque é uma fantasia, aí vai gerar muitos problemas. Ele, principalmente, vai gerar muitos problemas, mas o relacionamento pode ser acometido por mentira, violência e ganância. Porque a pessoa que é ateu, ela não tem que checar o comportamento dela com ninguém, porque ela não acredita que existe algo que vem depois. Ela não acredita que existem princípios espirituais. O ateu, então, ele não tem limitações no comportamento. Como que você pode se relacionar com o ateu, tendo valores num propósito maior, se ele não tem fé em nada maior? Ele vai ter fé no dinheiro, no patrimônio, na sexualidade, na beleza física. Todas essas coisas são passageiras. E essas coisas são passageiras, se ele for realmente ateu, ele vai ter isso, a vida dele é destruída. A vida dele é destruída. E você não quer estar com um homem que está no caminho da ruína. Tá? Cristo é um exemplo perfeito do patriarca, respeitoso, amoroso, gentil, perfeito. E se entregou por amor. Exatamente isso. Ele deu o exemplo para a gente modelar, para a gente ser igual a ele ou o mais próximo possível. Tá? Não é porque ele foi Cristo que a gente não pode alcançar. O exemplo didático de Jesus Cristo é para que a gente trilhasse o mesmo caminho que ele e praticasse as leis. E ele deu as regras. Ele falou, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, honre pai e mãe.
Aí as pessoas não entenderam ainda. Aí você teve que falar, não mata, não rouba, não cobiça a mulher do próximo. Todas essas coisas são desvios do amor, são impedimentos para o amor acontecer. Então é óbvio que ele foi falar porque as pessoas não entendiam, tá? Mas é o exemplo perfeito do patriarca. Acho que estou no nível da matriarca, maravilhoso. É uma manutenção constante, é um nível dinâmico que tem o nível inicial da matriarca, que é uma pessoa que sabe o que é amor e sabe aceitar o masculino como entende o masculino. A matriarca tem isso frente à mulher e à fêmea. Ela entende como o masculino pensa, tá? E aí inicia-se um processo evolutivo da matriarca, que é o estágio mais longo de todos. É como amar o masculino, como amar a mim mesma, como amar a Deus, como amar o próximo, como eu amo a mim. Então parte-se de uma premissa que eu amo a mim mesmo. Como que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim, tá? No futuro, Tinder do Lucas, exatamente, mas sem as baixarias, né? É bom ver que existem homens interessados em aprender mais sobre. Exato. Cada homem na live motiva mais as mulheres. Isso é legal, tá? Tenho muita insegurança financeira e isso me incomoda. Sinto que limito ele. Se ele for um homem próspero, um patriarca, ele não tem um problema com a sua prosperidade. Se você estiver aberto a aprender e a estudar, porque o estudo é uma energia feminina, é absorção, absorção e crescimento com essa absorção de conhecimento. E prática. Isso não tem problema, porque uma hora você vai destravar o conhecimento de prosperidade, tá? E é papel do masculino ser próspero, não é o papel do feminino. É o papel do feminino ser acolhedor, ser gentil, ser divertido, ser amoroso. Se você for assim com um homem que te ama de verdade e você não quiser praticar a prosperidade, mas ele praticar, ótimo, ele já vai destravar a prosperidade na família e no relacionamento, tá? Se não, se você está solteiro e está com dificuldade de pagar suas contas, desenvolve o masculino em você para você alcançar essa prosperidade que faz parte de uma energia masculina, tá? 5 Linguagens do Amor é um livro muito bom. Deixar ir, Power vs Force, a Lu deixou aí, muito bom. A Paula falou, você é demais, admiro o seu trabalho. A Just Paulinha que indicou. A Paulinha é uma amiga, aluna querida, acabei de fazer sessão com ela até, e ela tá sempre indicando, tá sempre chegando gente nova aqui no perfil por causa dela. Geralmente ateu tem a ver com relação com o pai. Tem, com a frustração com o modelo masculino, com o patriarca. Então se ele teve um patriarca violento, mentiroso ou ganancioso, ele vai tender a não acreditar na autoridade do pai, não vai acreditar numa autoridade maior, né? Não vai acreditar nessa autoridade maior. Então ele vai tender ao ateísmo. Até a vida dele se ruir, ficar em frangalhos, em pedaços, se ele sobreviver, aí ele vai refletir sobre essa crença em Deus ou não acreditar em Deus. Acompanho você no Insta e cada vez aprendo mais com você. Gratidão, Juliana. Sou matriarca, busco dividir uma vida juntos. Sou cristã, canalizo minha energia em Deus. Tenho acompanhado seu Insta e admiro muito o seu trabalho. Gratidão, Márcia. Muito bom. Manter essa energia da matriarca. Religiões diferentes, trabalho, relacionamento, exemplo católico e espírita. Se você amar a pessoa, não atrapalha. Se você vê a religião dela como fortalecimento da fé e da prática das rotinas sagradas, eu não vejo impedimento. Religiões diferentes não é um impedimento para casais prósperos. Claro que tem que haver uma abertura para se conversar sobre valores espirituais, mas ter a religião diferente não é um impedimento, tá? O Alex falou aqui, em 2016 comecei a estudar sobre sedução e inevitavelmente me deparei com o desenvolvimento pessoal. O livro da Nessa Alita me deu outra visão sobre sedução e relacionamento, pois o foco do livro. Legal. O foco do livro é fazer entender a mente feminina e como lidar, além de incentivar o homem a se desenvolver e não apenas aprender técnicas de sedução. PNL e afins. Ótimo. Muito legal o foco do livro. O livro Amar e Ser Livre também é excelente, inclusive a Mariana que está na live me emprestou risos, me indicou o seu Instagram, sou muito grato por ela por isso. Ótimo, maravilhoso. A troca de conhecimento aqui está muito fluida. A questão da submissão dentro do mundano é uma afronta, mas submissão é estar andando numa visão do patriarca. Meus líderes ensinam isso. Submissão, na visão da sociedade moderna, é visto como algo ruim. Mas a pessoa que é submissa, ela também não tem a responsabilidade de liderar. Né? Ela não tem a responsabilidade de dar respostas ou resolver um determinado assunto. Eu acredito que a submissão é uma energia muito poderosa que a gente aprende com Deus. Quando a gente se submete a Deus e a gente se torna submisso à lei de Deus, à lei do amor, submissão não se torna um palavrão mais. Na sociedade moderna, ateia, isso secular, isso é um palavrão. Mas se você sabe
por exemplo, no meu relacionamento com a Luciana, ela é ótima, líder, em vários assuntos de relacionamento, com familiares, o que fazer, o que melhor. Várias vezes ela pede minha opinião, né? Mas eu sou submisso a ela nesse assunto. Eu me coloco na submissão do assunto. E eu não tenho problema nenhum com isso. Em contrapartida, nas decisões financeiras, eu sou líder e ela é submissa. Ela me pergunta o que deve ser feito, qual é o melhor caminho. Ela tem liberdade para fazer as coisas, mas existe uma submissão. Assim como eu sou submisso a ela em assunto de relacionamento. Eu sou muito mais receptivo, muito mais quieto na minha vida pessoal do que eu sou aqui no Instagram, onde eu estou ensinando, porque é a minha vida profissional. Mas eu não vejo problema nenhum num casal harmonioso, íntegro, amoroso, um ser submisso ao outro em assuntos diferentes, tá? Então a gente tirar esse padrão de submissão ser um palavrão e ver isso como uma complementaridade. Se os dois forem líderes, ninguém direciona o assunto não se resolve, tá? Muito bom, galera. Ótimo, a Paulinha indicou a live, provavelmente agora, e por isso que vocês estão aqui. Então sejam muito bem-vindos, tá? Fala um pouco sobre a diferença da idade e diferença de maturidade para um bom relacionamento. O padrão arquetípico de sucesso é um homem mais velho com uma mulher mais nova, mas isso não necessariamente é um casal de sucesso. Eu acho que tem dois padrões principais de sucesso. Tem o padrão onde mais ou menos 3 anos funciona muito bem, tanto do homem quanto da mulher, mais ou menos 3 anos, porque eles vão estar numa mentalidade parecida na idade adulta, ou um homem mais velho com uma mulher mais nova, tá? O padrão idades mais ou menos 3 parecido é muito legal porque vocês vão trilhar as fases de vida parecida. Mesmo que tenha uma sincronia, se o nível de maturidade for parecido, e para ter um relacionamento, um casal, normalmente vocês vão ter um nível de maturidade muito parecido, não vejo problema em mais ou menos 3, tanto para cima como para baixo, para o homem e para a mulher. O homem pode ser mais novo, não tem problema. No cenário de um homem mais velho com uma mulher mais nova, é muito mais fácil de ela admirar esse cara e ele se sentir admirado e ela sentir segurança. Então, é um relacionamento que já tem um potencial de dar certo. Quanto que é mais velho? No máximo 10 anos. No máximo. 10 anos é o que eu vejo a chance de dar certo no melhor cenário. De 5 a 10 anos é uma diferença de idade para o homem mais velho e para a mulher mais nova saudável. Porque o cara vai estar numa fase parecida, às vezes, com a mulher 5 anos mais nova. Ou 10 anos mais nova. 10 anos já começa uma mudança geracional, né? Que é mais difícil de construir uma ponte do que pessoas que estão em gerações parecidas. Tá? Então, 10 anos no máximo e de preferência casal na mesma idade, mais ou menos 3 anos para qualquer um dos lados. Tá bom? Muito bom. Vamos continuar aqui. Eu vou falar o que eu prometi na live de hoje, que são as 3 atitudes das pessoas imaturas e como evitar essas pessoas e essas atitudes, tá? Primeira atitude da pessoa que é imatura. Identificou isso, a chance de ser imatura é muito alta. Ela foca a pessoa excessivamente na aparência em vez do conteúdo, tá? Pessoas que focam demais na aparência estão buscando satisfação sensorial, tá? Para você não cair na lábia ou na aparência, na beleza dessa pessoa, o homem seduz pela lábia e a mulher seduz pela aparência, tá? Porque o ponto fraco masculino é a visão e o ponto fraco feminino é a audição. Para você não cair, você precisa priorizar diálogos de valor e não colocar ênfase no corpo e na satisfação íntima. Esse é um dos pontos principais de uma pessoa que é madura. Pessoa que é madura foca em diálogo de valor e em valores e sonhos. Pessoa que é imatura foca excessivamente na aparência em vez do conteúdo. Eu não estou dizendo que a aparência não é importante, você tem que ter atração, mas não é a prioridade. Você continua a conversa se você tiver atração, mas você tem que focar nos valores espirituais. Senão, você não sabe se vai dar liga ou não. Como é que você vai dormir ou transar com uma pessoa que você não conhece? Ah, Lucas, mas é normal no mundo moderno. É normal pessoas infelizes também. É normal a banalidade da sexualidade e da intimidade e é normal pessoas infelizes em relacionamento. Tá? Então muda o comportamento, prioriza um diálogo de valor espiritual e não colocar ênfase no corpo e na satisfação. Isso é o primeiro. Tá? Segunda atitude, e o antídoto dela é: não se interesse
por espiritualidade, metafísica ou as perguntas essenciais da vida. Se você não conseguir filosofar com a pessoa que você acabou de conhecer, é uma pessoa muito incipiente, falta de muito pouco interessante, com pouca profundidade, com muito superficial. Você tem que focar em estudar espiritualidade e relacionamentos para encontrar pessoas que também se interessam. Isso é um indicativo muito poderoso. Mulheres que estudam relacionamento e buscam homens que também estudam relacionamento, a chance de dar certo é altíssima. Porque vocês estão tendo conteúdo de valor, vocês são mulheres de valor, homem de valor, praticando um relacionamento de valor, através de diálogos de valor, com verdades de valor e respeito pelo valor mútuo e próprio. Não tem como não dar certo. Pode não dar certo se os sonhos não baterem, se os valores lá na frente divergirem, mas vai ter um relacionamento de valor e a experiência vai ser válida, você vai crescer, tá? Então, não dê abertura para pessoas que não se interessam por espiritualidade, metafísica ou as perguntas essenciais da vida. Esse é um dos tipos de conversa de solteiro que eu acho que é mais valiosa. Aí vai vir um interesse muito maior naquela pessoa e não só um interesse físico, tá? E a terceira atitude de pessoas imaturas, e o antídoto é pessoas que não esquecem do passado e trazem um peso para o relacionamento presente cheio de expectativas e modelos e idiosincrasias que têm que ser seguidos. É aquele modelo de mulher perfeita e de homem perfeito. Não existe isso. Existem os padrões de pessoas com as nossas histórias e a gente pode ter vivido traumas no passado em relacionamento, mas eu preciso deixar isso no passado e viver o relacionamento que a pessoa na minha frente está me permitindo e possibilita. Eu não posso ficar vivendo de expectativa, porque a expectativa é sofrimento. Se eu crio expectativa, isso é uma ganância. Eu não aceito a beleza que a pessoa tem para me trazer. Eu não aceito ser surpreendido. Eu não aceito o frescor que o novo relacionamento está me trazendo. Eu continuo vivendo naquele relacionamento passado, no trauma que eu vivi. Ah, mas não pode acontecer mais isso. Tudo bem. Mas aí você tem que focar no valor certo e não no comportamento. O comportamento vai se desdobrar baseado no valor e não o contrário. Tá? Vamos lá, para a nossa reta final. Quando o feminino não consegue se conectar com o espiritual, tem que se dedicar com mais intensidade. Não existe feminino que não se conecta com o espiritual. Não existe. O que não se conecta com o espiritual é o masculino. Provavelmente você está usando a energia masculina numa área que você deveria estar feminina. Se você usar o feminino ele busca essa segurança. E a única coisa que traz segurança aqui é eterna, é o divino, é Deus, é espiritual. Não existe filosofia ou ideologia que traz segurança como uma filosofia absolutista, que ensina de valores eternos, perenes, tá? Não temporais, atemporais. Isso que eu falo de valores atemporais, tá? Provavelmente você precisa ativar a sua feminilidade. São raros os homens que gostam de filosofar. É verdade. Você precisa buscar ambientes onde tem homens que gostam de filosofar. Talvez escola de filosofia, né? Um meio que é talvez mais acadêmico, mais intelectual. Isso tudo facilita. A Rose está perguntando aqui. Terminei um relacionamento de 3 anos assim que nos casamos. Voltamos a se envolver depois de um tempo porque achamos que não é o fim. Acha que é falta de experiência ou maturidade por ser o primeiro casamento? Não existe nada de especial no primeiro casamento ou no primeiro namoro, exceto o encantamento que a gente entra por causa da novidade. Se você não encontrou felicidade, ou se tem corrupções de valor, né, com essa pessoa, é ideal que você aborde esse assunto de falta de virtude e de valores. Se foi uma falta de valor da sua parte e você quer dar uma chance para ele mudar, o que é que vocês vão fazer diferente dessa vez para funcionar? Isso é uma coisa que eu sempre falo para pessoas que me falam de reatar, mas elas não param para pensar, elas só pensam aí no lado bom. Isso é legal, de uma certa maneira. Mas a gente sabe como é a nossa convivência. O que a gente vai fazer de diferente dessa vez para funcionar? Senão não vai funcionar, vai dar o mesmo problema, porque as pessoas tendem a ficar igual elas sempre foram. Isso de os dois buscarem estudar sobre relacionamento faz todo sentido. Precisa estudar, porque relacionamento é contra-intuitivo. Estudar relacionamento é contra-instintivo. Isso significa que é espiritual. Tá? Se você não estuda o que é contra-instintivo, você não vai saber qual é a melhor resposta. Porque a resposta mais natural, ela não dá resultado. Porque a resposta natural é egoísta, ela não é amorosa. O que funciona em relacionamento é a prática dos valores que te levam a um estado de amor, que é o estado do patriarca e da matriarca. Se não estudar,
é contra-instintivo, você não vai saber como. E muitas vezes você vai precisar de ajuda. Você vai estar errando, você vai estar egoísta, e o seu parceiro que estuda relacionamento, sua parceira que estuda relacionamento, vai estar falando: isso que você está fazendo não é amoroso. Precisa agir desse jeito comigo? Precisa me tratar desse jeito? E só de você ter a lembrança e o compromisso de estudar relacionamento, ser amoroso, um patriarca ou uma matriarca, isso muda totalmente a sua resposta. Quantas vezes eu já errei no meu casamento e a minha esposa falou: isso que você está fazendo não é amoroso. E eu falei: é verdade, me desculpa, eu vou mudar meu comportamento. E aí a conversa flui muito melhor, tá? Vou deixar gravado assim, pode deixar. Todas as minhas lives ficam gravadas. Mas também atraímos o que somos e precisamos curar em nós. Então, se você é filósofa, você vai atrair uma pessoa com a mesma frequência. Exatamente. A gente atrai aquilo que a gente irradia. Como deixar de ser tão crítica no relacionamento? Como recuperar a confiança dele após o desgaste? Eu recomendaria, para um aprofundamento, ler o livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins. Tá? Leia o livro Deixar Ir e pratique ele. Aprenda a técnica do desapego e pratique isso, porque o passado é o passado. O que você tem que analisar é o presente. Se no presente vocês têm integridade, vocês querem fazer o relacionamento dar certo, e vocês estão praticando os princípios de verdade, respeito e diálogo, você pode confiar nessa fase do relacionamento que você está vivendo. É tipo passar uma borrachinha, é uma decisão. Perdão é uma decisão. Perdão é não deixar o passado pesar no presente. Tá? Ou você deixar a pessoa ser do jeito que ela é. É assim que a gente faz para não se desgastar mais. Confiança é uma coisa de coerência do comportamento no longo prazo. Você vai ver a coerência dele de comportamento no longo prazo e você vai cada vez confiar um pouco mais. Quanto mais você vê a coerência dele, o que ele fala, ele faz, o compromisso que ele tem, todas essas coisas, cada atitude que ele tem no dia a dia vai aumentar a sua confiança. Então, confiança é uma coisa muito fácil de se perder e muito demorado para se construir. Por isso que a gente precisa valorizar o que é delicado. A confiança é um princípio, é um valor, é um estado muito delicado, frágil. Só que é tão frágil que é valioso. Por isso que a gente precisa valorizar a confiança que a gente tem na outra pessoa. E precisa ser falado sobre isso, você precisa dialogar com ele sobre isso, tá? Estou lendo o livro Deixar Ir, é fantástico. É um dos melhores livros que eu já li. Legal? Simone, seja bem-vinda. Primeira vez que entra na sua live, estou adorando. Ótimo! Toda terça e quinta às 8 da noite a gente faz lives. Muito bom. A Vani também, primeira vez que eu entro, aprendendo bastante. Muito bom. Fazia um bom tempo que eu não estava fazendo live e agora eu vou voltar muito forte. Tá? Eu quero dar uma dica final aqui para você absorver o conteúdo de hoje, que é: pare de escolher pessoas pela aparência, escolha pelo conteúdo se quer um relacionamento verdadeiramente feliz. No final da sua vida, a beleza que a gente vai ter é das virtudes espirituais que praticamos no presente e desenvolvemos ela. Tá? Então, para de escolher pessoas pela aparência, se você quer ter um relacionamento verdadeiramente feliz, e lembre que a beleza que você vai ter na sua vida, no final da sua vida, que é um dos momentos mais importantes, como você morre, é a maneira como define para onde você vai depois que você sai daqui do corpo. Tá? Então, a beleza que a gente vai ter no final da nossa vida é a beleza das virtudes que a gente desenvolveu, da sabedoria que a gente desenvolveu, do amor que a gente desenvolveu. Então, foque nisso, tá bom? E perfeito, a Rafa está falando aqui: amar, aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Carrego isso como meu mantra. Eu carrego isso no meu coração também, e é uma lei para que eu vivo. Eu nunca estou só olhando como o nosso relacionamento está hoje. Eu estou vendo sempre o potencial futuro, aonde eu quero que a gente chegue. Tá? E eu aceito a minha responsabilidade do comportamento que eu tenho que ter para a gente, como casal, chegar lá na frente. Tá? Queria fazer uma mensagem final aqui dizendo que em julho a gente começa a semana Os Segredos dos Relacionamentos. Vai ser uma semana temática especial com os conteúdos profundos e gratuitos sobre como mudar seus relacionamentos drasticamente de maneira permanente. Vai ser um workshop 100% online e gratuito para te ensinar como encontrar felicidade nos relacionamentos e até mesmo encontrar uma parceria madura. A partir do dia 5 de julho a gente começa essa semana de aquecimento, tá? Com muito mais conteúdos. Se você se interessou, se inscreva no meu perfil, tem o link lá, o webinário, Os Segredos dos Relacionamentos, e já deixa o seu contato para você receber tudo o que a gente vai fazer nessas semanas de aquecimento. E eu vou me comprometo a fazer lives toda semana e conteúdo todo dia para vocês aqui no canal. Legal?
Pessoal, gratidão. Esse foi mais um podcast do Código de Matrimônio, onde eu ajudo vocês a encontrarem a felicidade nos relacionamentos. Muito obrigado pela presença, pela pergunta, pelo interesse, pelo engajamento de todos aqui, tá? A gente se vê, para quem fizer sentido, na próxima terça-feira ou logo em seguida no direct, para quem quiser tirar dúvida, aqui no perfil no canal, tá bom? Gratidão, muito obrigado. Estamos juntos. Pratiquem o caminho do patriarcado e do matriarcado. Beijo no coração de todos.